Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar um pouco sobre o budismo Nichiren. Essa questão, né, do o que nós temos que aprender com os ensinos de Nichiren e Daishonin atualmente. E aí eu trago uma contribuição aqui do meu mestre da vida, o Dr. Daisaku Ikeda, que na sua trajetória intelectual ele sempre interpretava os escritos de Nichiren e Daishonin não como aquilo que foi escrito no Japão do século XIII, para aquelas pessoas do Japão medieval. Não, trazer para o contemporâneo, né? Alinhar com o momento que nós estamos vivenciando, século XXI, com tudo isso. Sofrimento psíquico, as depressões, as ansiedades, síndromes do pânico, autismo e por aí vai. Também encarar as desigualdades sociais, as guerras, a alienação, a perda de sentido existencial. É nesse aspecto, então, que os ensinos de Nichiren e Daishonin é um eixo central. Central para nós que somos budistas é entendermos da onde que vem a convicção que todo ser humano possui, que é o seu potencial da iluminação. E tudo isso é fundamentado no Sutra do Lótus. Porque o Sutra do Lótus ele rompe com essa concepção elitista da salvação religiosa. Que eu tenho que ter status, que eu tenho que ter condições financeiras. Não. Qualquer pessoa comum, desde que ela esteja disposta a transformar o seu interior, e aí é que está a novidade, que o Sutra do Lótus fala, que esteja disposto a se salvar. A se salvar. É quando nós acreditamos em nós, independente do circunstancial, independente do que está aí, independente de dificuldade, de sofrimento, de dificuldades. Eu aposto em mim, no meu potencial búdico. Então, os ensinos de Nichiren e Daishonin atualmente é um pouco isso. É o que o nosso mestre fala de aprender com Nichiren e Daishonin. Aprender a incorporar os ensinos de Nichiren e Daishonin dentro do nosso cotidiano. É transformar todas as dificuldades em sabedoria. É converter o sofrimento em valor humano. Isso é interessante nós analisarmos, né, nessa perspectiva. É aquela pedagogia da resiliência, da revolução profunda do meu interior. Gente, a pedagogia da resiliência. É eu me manter resiliente diante do que está ocorrendo. Porque agora eu tenho um receituário, o Sutra do Lótus. Porque agora os ensinos corretos, e esse ensino é correto, jamais falso. E é aqui que eu vou me abraçar, olhar para dentro, perceber o meu potencial, não só isso, perceber a minha natureza búdica. E aí eu irei fazer ações concretas para essa transformação, para essa revolução interior. Como é que eu faço isso? É dialogando com as pessoas. É buscando a justiça. Não essa positivada, mas a justiça de garantir o direito. É essa justiça que eu estou falando. Direito de que todas as pessoas devem ser felizes agora, nesse exato momento. E o meu diálogo para essa justiça da felicidade de todas as pessoas, garantir essa felicidade de todas as pessoas, é esse diálogo franco, aberto, sincero, encorajador, acolhedor. É estar presente, é se fazer presente, para que as pessoas sintam que tem alguém presente na vida delas, seja nos momentos cruciais, desafiadores, ou nos momentos de alegria, de felicidade, né? É promover a felicidade coletiva. É isso que os ensinos de Nichiren e Daishonin
estão trazendo para nós desde lá do século XIII. E é essa reflexão que o presidente Queda faz, né, de agirmos como cidadão global, de lutarmos pela essa cultura da paz, e aí dialogando com as pessoas de forma benevolente, mas principalmente a nossa responsabilidade histórica. Porque quando eu me responsabilizo pela felicidade, não só a minha, que é importantíssimo, mas a felicidade dos outros, eu começo a caminhar rumo a essa cultura da paz. Por quê? Porque eu estou preocupado com outras pessoas. Eu começo a romper com a casca do eu menor, do meu mundinho, de preocupar apenas com meus desejos. Mas eu começo a ampliar, compartilhar essa cultura da paz. É como se eu decidisse: chega, gente, de tantos conflitos, de tanto sofrimento, né, de tanto arrependimento, de tanta lamentação, de tanta reclamação. Chega, eu vou mudar, eu vou acabar com as guerras que tem no mundo? Não. Mas quando eu me responsabilizo pelas outras pessoas, o que eu vou fazer, basicamente? Eu vou começar através do encorajamento, dessa coisa de se fazer presente na vida de alguém, nessa coisa de levar esse Sutra do Lótus, esse ensino correto para as pessoas. Eu vou estar dando um grande passo para a pacificação do planeta. Porque a pessoa que conhece o ensino correto, que conhece o Sutra do Lótus, que abraça o Sutra do Lótus, essa pessoa transforma interiormente de tal maneira que ela já não passa a ser mais causa de conflito algum, por menor que seja. Porque ela entendeu que não é reagir ao que está aí, ao que fizeram comigo, mas é ser benevolente. É compreender a natureza de Buda que todos os seres vivos têm. É pautar nesse universo humanístico, de pessoa a pessoa, essa natureza búdica, essa condição de vida do Buda. E Buda aqui é no sentido da pessoa que autodespertou. Despertou para esse conhecimento correto. Que despertou para essa vida fora da ilusão, fora dos apegos, fora dessa sensação que controla tudo e todos. Essa emancipação, eu estou falando num nível mais profundo, essa emancipação. E isso é fantástico. Essa liberdade plena, profunda, sem apego, sem o controle, sem o desejo. Porque o desejo aqui nesse momento, através desse ensino correto, ele passa a ser o propósito, o meio. Porque, gente, quando nós entendemos que o desejo nada mais é do que um propósito, eu preciso de um propósito. Se eu desejo X, Y, Z, tem que ter um propósito, tem que ter um meio para que eu entenda por que desse desejo. Porque senão, ao concretizar aquele desejo, saciar aquele desejo, se não tiver um propósito, eu vou continuar vazio. Eu não vou conseguir preencher, dar sentido àquilo. E aí eu vou me frustrar, me esvaziar e me sentir pior ainda. Isso é o que nós mais vemos na sociedade. Só que a maioria das pessoas não percebe isso, por quê? Porque está maquiado. Lembra a grama do vizinho? É melhor? Ela é mais verde? Pois é, mas
Se nós depararmos com essa coisa que eu estou chamando a atenção, dessa abertura dos olhos, de mudar a perspectiva, sair da ilusão, eu posso muito bem perceber lá na frente de que essa grama, ela é sintética. Ela não é nem natural, ela é sintética. E aí eu começo a compreender, pela grama do vizinho ser sintética, por que tem tanta gente ansiosa? Por que tem tanta gente depressiva? Por que tem tanta gente reativa? Que lamenta, que reclama, que sente dores física, mental, espiritual. Por que será? Sintética. Essa realidade que é aparentada nas redes sociais, ela não passa de uma grama sintética. Ela não é natural. Mas agora, quando nós abraçamos o Sutra do Lótus, o ensino correto, praticamos esse budismo, gente, é revelado a mim uma verdade nunca antes dita. É revelado a mim essa natureza búdica. É revelado a mim esse despertar para o real aspecto de todos os fenômenos, que é o que mesmo? A minha própria vida. Que é essa vida que eu tenho, mas essa vida que eu tenho, através da minha decisão, eu transformo. E isso é uma responsabilidade minha. Não é do governo, não é do cônjuge, não são dos filhos, não são disso, não são daquilo. São mim. Por isso a decisão. Eu vou mudar, eu vou transformar profundamente a minha vida através dessa prática. É essa coisa de se recusar ao conformismo. De procurar responder profundamente às angústias desse tempo que nós estamos atravessando. As angústias. O que é que gera essa angústia em mim? O que é que gera esse sofrimento em mim? Gente, é o apego. Apego ao emprego. Eu acho que eu controlo aquilo ali. Porque agora eu sou um funcionário público de carreira, estou ganhando tantos K por mês, eu acho que eu tenho controle sobre isso. Não temos. Porque amanhã ou depois, eu posso ser acometido de uma doença. Que amanhã ou depois eu posso sofrer um acidente automobilístico e não poder mais exercer minha função pública. Eu não controlo isso, ou eu controlo? Não controlo. Desde aquelas coisas mais banais, de um dia de domingo, eu pegar minha moto, pegar meu carro e ir na padaria, comprar um pão. E num cruzamento, numa avenida, alguém que resolveu passar o sábado inteiro se embriagando, vem em alta velocidade e pega em cheio eu na moto. Ou eu no carro em cheio. Eu cruzando o sinal verde e vermelho para o outro. Minha vida 180 graus. Acaba ali. Ou do acidente eu ir parar numa cadeira de roda. Eu não tenho controle sobre essas coisas. Mas agora, quando eu abraço o ensino correto, antes de ir para a padaria, eu faço a minha prática. Eu busco me conectar ali naquele momento com o universo, o microcosmo, que sou eu, e o macrocosmo. E aí eu evoco a proteção que está dentro de mim. Com a minha fé, com a minha voz de determinação, eu evoco essa proteção. De novo, eu não tenho garantias disso, daquilo outro. Mas eu fiz uma causa. Evoquei a proteção. Eu criei uma condição naquele momento para que minha vida se elevasse. E ao fazer essa condição elevar a minha vida naquele momento, a proteção
manifestará. Aí Getúlio vai salvar a vida? Não. A proteção que eu evoquei. Mas, de novo, consciente de que eu não tenho controle. E achar que tem controle é uma ilusão. E essa ilusão é que gera o apego de achar porque eu tenho esse emprego, porque eu tenho essa família, porque eu tenho esse bem social, esse bem material ou esses bens materiais e porque eu tenho esse status dentro da sociedade. Isso é mera ilusão. Então, reconhecer que isso gera angústia. Né? Então, de novo, trazendo aqui, trazer uma leitura renovada desse budismo o tempo inteiro. Né? Só que essa verdade que é me revelada todos os dias através dessa prática, ela exige coragem. Coragem para me encarar essa verdade. Que não é a minha verdade, mas é a verdade da vida. Então, quando eu falo de apego, é uma verdade que eu não gosto. Aí, Getúlio é apegado a isso, aquilo. Isso é uma verdade que eu não gosto. Mas é a verdade. E eu tenho que ter coragem para encarar essa verdade. Eu sou uma pessoa apegada. Eu sou uma pessoa controladora. Ó, essa verdade também não me convém saber, mas eu sou. E cabe a mim agora, com esse ensino correto que eu estou adquirindo através da prática do budismo, superar isso. Desapegar disso. Desiludir desse aspecto real a minha vida. E isso é libertador. É eu me fortalecer todos os dias com o intuito de evidenciar essa coragem para encarar essa verdade que o ensino correto está me mostrando. O Getúlio é uma pessoa apegada. O Getúlio é uma pessoa de mente iludida sobre esse aspecto da vida dele. Porque o real aspecto de todos os fenômenos é a minha própria vida. Então vamos lá. Então, através do meio da prática, dessa oração, da ação concreta, a movimentação, esse desejo de se levantar e compartilhar a felicidade, compartilhar esse ensino correto, com uma intenção grandiosa de pacificar a nossa nação, ou seja, de implementar essa cultura da paz. Portanto, de desejar essa paz mundial. E essa paz mundial ela vai vir quando as pessoas começarem a praticar esse budismo. E a paz aqui não é no sentido de ausência de guerra. Sempre vai existir. Mas é pacificar a mente das pessoas. É fazer com que, através do ensino correto que eu estou levando para as pessoas começarem a perceber que toda a vida humana ela é digna. Por quê? Porque ela possui inerentemente o estado de Buda. É aqui que começa a mudar. É aqui que começa a pacificar. Por quê? Porque eu passo a respeitar as pessoas dentro da sua dignidade. Não importa se a pessoa é assim, se ela mede isso, se ela possui aquilo, ou se ela está passando por isso, ela está passando por aquilo. Ela tem o meu absoluto respeito. Eu tenho que tratá-la com benevolência. É aí que começa a real transformação. É aqui que começa o compartilhamento da felicidade. Por quê? Porque nós temos que entender que no budismo não existe separação do ser humano e o meio ambiente. Não existe isso. Eles são unos. Dois, porém não dois. Um. Eu e o ambiente. O mundo onde eu estou inserido. Que é esse. Cinzento, beligerante, reativo. Dois. Eu e o mundo. Dois, porém não dois. Um. Agora, o que muda aqui nessa unificação aqui? A minha percepção através da mente, que até então era iludida, era apegada,
era reativa, era duvidosa, não tinha coragem, muda, se ilumina. O ambiente também muda. Desse mundo de sofrimento, passa para um mundo de eternamente tranquilo. A terra do Buda, o mundo de paz. Por quê? Porque o meu coração está em paz. A minha mente está pacificada. A minha iluminação. E a minha iluminação passa quando eu supero os meus desejos e os coloco um propósito, porque eu não vou deixar de desejar, mas agora eles têm propósito, e aí eu ilumino. O sofrimento de nascimento e morte eu também supero, porque eu já compreendi que a vida é eterna e que essa existência ela já é a eternidade por si só. Por quê? Porque a cada momento, agora, nesse momento, há uma nova vida nascendo. E isso é dinâmico o tempo inteiro, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, essa dinâmica. Essa dinâmica ela é interdependente. Eu, as pessoas, o ambiente social, o ambiente natural, o meio ambiente. Estudo essa cadeia interdependente, nós chamamos de cosmo. O micro é a minha individualidade, quem eu sou, a forma como eu penso, a forma como eu reajo. Isso é o micro. Mas vai chegar um momento com esse ensino correto que eu vou fundir com esse macro. E aí a interdependência. E aí a questão de respeitar todas as pessoas. Para que meu ambiente fique pacífico, necessariamente eu tenho que respeitar as pessoas. Não importa as diferenças. Não importa as escolhas. Assim como eu fiz a minha escolha, tem pessoas que escolheu as suas. Eu tenho que respeitá-las. Porque, afinal de contas, nossa vida não é um tribunal de acusações ou de julgamento. Aqui na nossa vida é uma busca por essa justiça. Qual? Todas as pessoas têm o direito a serem felizes. E isso é uma responsabilidade que eu assumo com os ensinos corretos que eu adquiri através da prática do budismo, a ética humanista. E esse humanismo passa por estar presente na vida das pessoas, passa pelo desejo sincero de dialogar com as pessoas, de levar esse ensino correto para as pessoas, de auxiliar as pessoas, orientar as pessoas, encorajar as pessoas a aprofundarem a sua fé, a encorajar as pessoas a vencer todos os dias suas angústias, seu sofrimento, seus problemas, suas dificuldades. Porque a vida é essa dinâmica. Eu supero um problema, vem outro, eu venço uma dificuldade, vem outra. E essa é a dinâmica. Por quê? Porque a vida é eterna. E quando eu entendo que a vida é eterna, eu supero o sofrimento do nascimento. A minha vida agora tem um propósito. A minha missão. E não é essa coisa missionária. É o juramento Seigan. O meu desejo de conduzir as pessoas à iluminação. Por quê? Porque existe o Daigan, o desejo do Buda de conduzir todas as pessoas à felicidade. E eu venho com o meu desejo, Seigan, conduzir as pessoas à felicidade, porque é um desejo meu, uma responsabilidade minha. E é isso que os ensinos de Nichiren Daishonin, escritos, teorizados no século XIII, daquele Japão medieval, que passa por crises,
guerras, epidemias, secas, fome. Ó, século XIII. Essas descrições que eu dei aqui agora, século XXI. Epidemias, o que foi o Covid? Fomes, a África, o Brasil, em alguns estados brasileiros. Uma grande parcela da população venezuelana, argentina, enfim, latino-americana, passa por fome, gente. As guerras, tá aí o Oriente Médio, tá aí Ucrânia, Crimeia, Líbano, as guerras. Isso tudo é a era de Mapô, de novo, já descrita lá no Sutra do Lótus. Os últimos dias da lei. Então, esse ensino é verdadeiro. Mas seguindo, então, com a possibilidade aqui de nós continuarmos esse debate. E aí, então, esse ensino de Nichiren Daishonin com essa modernidade atual. O ensino de Nichiren Daishonin retira a possibilidade dessa religião voltada para fora, de beneficiar alguns determinados grupos e inserir o problema central. Por que as pessoas sofrem? Esse é o problema central que o budismo Nichiren Daishonin responde. Elas sofrem porque elas abraçaram ao longo da história o ensino errôneo. E o ensino errôneo, ele leva ao sofrimento das pessoas. Ela faz com que as pessoas se sentem angustiadas. Elas iludem as pessoas. O ensino correto faz o contrário. Liberta as pessoas, emancipam as pessoas das ilusões e dos apegos. E evidencia na vida das pessoas o real aspecto de todos os fenômenos, a minha própria vida. Então vocês percebem que há uma perspectiva, uma concepção, um entendimento muito profundo da minha própria vida. Ou seja, através do ensino correto eu faço o quê? A extensão da minha vida. Sempre fiz isso. Desde o remoto passado. Só que eu tomo consciência disso agora. Nesse exato momento. Que eu decido, todos os dias, transformar o real aspecto de todos os fenômenos. A minha própria vida. O tempo inteiro essa dinâmica. Sabendo da interdependência, sabendo dessa simultaneidade, tá? Simultaneidade. Sofrimento, felicidade. Escuridão, iluminação. Ignorância, sabedoria. Apego, libertação. Desejo, propósito. Sempre nessa dinâmica. Sempre nessa dinâmica. Né? E aí, para nós encerrarmos, a questão fundamental: para que viver? Para quê? Como que eu faço para sair do automatismo, do automático cotidiano? Como que eu faço para contribuir na criação de valores? O que é essa missão de fato? A missão de fato é o meu juramento. A partir desse momento eu decido que eu serei o pilar, a nau e os olhos da nação. E esse juramento eu jamais renunciarei a ele. Então, quando as pessoas se depararem no mar de sofrimento da vida delas, no mar de angústia, eu serei essa nau que irá ajudá-las a atravessar esse mar de sofrimento. Quando as pessoas se sentirem perdidas, sem apoio, desorientadas, eu serei o pilar, a sustentação para essas pessoas se reerguerem, se encorajarem, buscarem andar
com as próprias pernas, e eu serei esse pilar até que as pessoas cheguem nisso. E eu serei os olhos. É eu, através do meu olhar, conduzir as pessoas a essa felicidade. Chegarei num ponto de determinação, de convicção que as pessoas irão seguir os meus olhos. Porque eu serei os olhos, o pilar e a nau. Aqui é o meu juramento. Aqui é o meu propósito. E eu jamais recusarei a ele. Era isso.